Bem, gente, boa noite. Nós vamos continuar a matéria e aqui nós estamos no capítulo 6 do livro de Fundamentos de Matemática Elementar, volume 9, que fala sobre geometria plana. E o que nós vamos falar é sobre perpendicularidade. Bem simples. O que seria perpendicularidade? É só a gente pensar numa cruz. A gente tem uma cruz onde que no ponto de intersecção das duas retas, vai sempre formar um ângulo de 90 graus. Eu tenho 90 graus aqui, aqui, tenho 90 graus aqui e tenho 90 graus aqui. É simples, perpendicularidade nada mais é do que duas retas se interceptando, formando um ângulo de 90 graus. Então, utilizando essa teoria de perpendicularidade, o que a gente tem em relação a triângulo? A gente consegue agora saber o que é a altura de um triângulo. Então, eu vou fazer aqui um triângulo. Minha letra é linda. Na lousa já era feio, ainda mais aqui, né? Então, o que seria a altura de um triângulo ABC? É eu partir aqui do vértice A e descer de forma perpendicular com essa reta. Eu vou descer então formando um ângulo de 90 graus. Eu desço aqui e eu tenho aqui um ângulo de 90 graus. Essa aqui é a minha altura do triângulo ABC relativa à base BC, ou seja, o ângulo de 90 graus está sendo formado na base BC. Eu posso ter aqui uma altura, ou seja, eu parto do vértice C e formo uma altura desse triângulo relativa à base, só que quem que é minha base agora? AB. E da mesma forma, eu posso ter aqui uma outra altura, formando um ângulo de 90 graus com a base AC. Essa aqui é a minha altura relativa à minha base AC. Então, o que acontece? Nos exercícios, eles não precisam ficar falando que o segmento AD, por exemplo, é a altura. Se eu tiver uma figura, um triângulo, e tiver essa situação aqui, formando um ângulo de 90 graus, eu já posso afirmar automaticamente que esse segmento aqui AD, é a minha altura do triângulo, certo? O exercício não precisa especificar, falar, ó, dada a altura AD, fica ambíguo, porque já tem esse ângulo de 90 graus aqui dizendo que é a altura, certo? O que seria a mediatriz? Mediatriz de um segmento. Está bem pequenininho aqui, mas a mediatriz, o nome já é sugestivo. Eu tenho um segmento AB, mediatriz, média, eu vou pegar exatamente o meio desse segmento, a média, bem no meio, ou seja, esse segmento tem o mesmo comprimento que esse, e vou traçar aqui uma reta perpendicular passando exatamente pelo ponto médio desse segmento AB, formando um ângulo de 90 graus. Essa reta que corta o segmento AB ao meio, formando um ângulo de 90 graus, ela é chamada de mediatriz. Como observação, se não tiver formando um ângulo de 90 graus, por exemplo, eu posso ter aqui uma reta que passa exatamente pelo meio e corta. Eu tenho um ângulo aqui menor que 90 graus. Não é a mediatriz, apesar que está cortando ao meio o segmento. A mediatriz ela tem que cortar ao meio e ainda assim formar aqui um ângulo de 90 graus. Na parte 3, falando sobre projeções e distância, projeção de um ponto sobre uma reta. O que seria? Eu tenho uma reta e aqui eu tenho um ponto P. Vai se chamar projeção ortogonal quando eu pego esse P, esse ponto P, e simplesmente projeto ele aqui embaixo. É como se eu pegasse ele e descesse ele de forma reta
Eu desço e vejo na onde que ele vai tocar. Então, eu desço de forma reta, formando um ângulo de 90 graus. É a projeção do ponto P sobre a reta R. Projeção de um segmento sobre uma reta. Mesma coisa. Eu tenho aqui uma reta e aqui eu tenho um segmento. Então, eu venho aqui no começo do segmento, aqui no final, e eu projeto o ponto, formando um ângulo de 90, e venho aqui e projeto o ponto B, formando um ângulo de 90. Essa distância daqui até aqui é a projeção dessa reta, desse segmento, em cima da reta R. Vocês observem o seguinte, que na hora que eu faço essa projeção, por exemplo, eu tenho aqui uma reta R, e vamos pensar, eu tenho aqui um segmento que ele é bem inclinado. Vamos pegar um segmento grande aqui. Continuando aqui o segmento, eu tenho um segmento bem inclinado. Vou projetar ele sobre a reta R. Eu venho aqui, marco, desço formando um ângulo de 90, e eu venho aqui e desço formando um ângulo de 90 graus. A minha projeção ortogonal desse segmento sobre a reta está me dando esse segmento que ele é bem menor que esse outro segmento. Então, pode acontecer essa situação. Não é que você, na hora que projeta o segmento, a projeção dele vai ser exatamente do mesmo tamanho, a não ser que as duas retas sejam paralelas, né? Então, aqui, simplesmente passando, eu não vou, como eu falei na aula, pessoalmente, a gente não vai usar essas demonstrações, nós não vamos fazer essas demonstrações aqui no primeiro ano do curso, por enquanto. Nós vamos mais ficar voltado para a parte prática. Então, por exemplo, aqui fala sobre distância entre um ponto e uma reta. Então, o que seria isso? Eu tenho uma reta e tenho um ponto P. Qual que é a distância desse ponto até essa reta? Eu poderia pegar, por exemplo, uma régua e medir a distância daqui até aqui. Eu falaria, ó, a distância do ponto P até essa reta é esse comprimento. Mas não, na geometria plana, a gente faz uma projeção ortogonal do ponto P sobre a reta R, e essa distância aqui, que é a projeção ortogonal, ela me dá a distância do ponto P à reta R. Distância entre duas retas paralelas. Mesma coisa, eu tenho uma reta, outra reta, uma reta R e uma reta S. Eu pego aqui, marco qualquer ponto na reta, por elas serem paralelas, não vai influenciar em nada, eu posso pegar um ponto em qualquer lugar e me pergunto qual que é a distância dessa reta até a reta S. Eu poderia pegar uma régua e medir a distância daqui até aqui. E falar que a distância é o tamanho desse comprimento. Mas não. O que nós vamos usar é, eu pego um ponto qualquer na reta e projeto ele sobre a outra reta, formando aqui um ângulo de 90 graus. Então, a distância entre essas duas retas é o comprimento desse segmento aqui, certo?